Meus irmãos, vamos lá então. 1 João, 2 João e 3 João. Nós temos o Evangelho de João e o Apocalipse de João. Desde a história da igreja, primeiro século, entendemos que esses textos, cartas e o livro de Apocalipse e o Evangelho foram escritos caminhando para o final do século. Desde esse tempo tem se discutido a autoria desse material, o Evangelho, 1, 2 e 3 João e o Apocalipse. Tradicionalmente, nós temos entendido que o autor destas obras é o apóstolo João, filho de Zebedeu. Não é? Nós terminamos agora mesmo a análise do livro de Apocalipse, entendendo a revelação que ele recebe como o último apóstolo. Entendemos que ele, quando foi chamado um dos mais novos, e ele finaliza o texto do Novo Testamento, escrevendo as cartas, as 3 cartas e o Apocalipse, e anteriormente o Evangelho de João. É bom a gente lembrar, e está bem em nossa mente, que quando João recebe a revelação do Apocalipse, ele transmite aquela revelação às 7 igrejas que nós vimos, que representava as igrejas desse tempo. Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, além de Colossos e Herápolis, que ficava nessa região da Ásia. E quando João escreve a primeira carta, não há diretamente uma citação do seu nome. Na segunda carta, a carta é dirigida à senhora eleita, e a terceira carta, Gaio, não é? E a gente identifica, então, o texto como o de João. Quando nós lemos o 1 João, há um propósito primário que a gente chama quando ele escreve essas cartas. Primeiro, havia um falso ensino nessa região, como nós já tínhamos visto através do apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Colossenses. Então, nós estamos nessa região aí. Havia um falso ensino que comprometia a humanidade de Jesus e a divindade de Jesus. Nós sabemos que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Mas esse ensino, falso ensino, dizia que Jesus não era Deus. Houve depois um desenvolvimento, não é, que a gente chama de gnosticismo, nós já tratamos aqui, que é conhecimento, um movimento dedicado à obtenção de um conhecimento maior, eles diziam, e através do qual eles poderiam encontrar a salvação. Então, esse ensino, falso ensino, gnóstico ou pré-gnóstico, ele estava indo contrariamente ao que o apóstolo Paulo ensinou, todos os apóstolos ensinaram, e o próprio João. Por exemplo, esses mestres falsos diziam que Jesus teve um poder temporário sobre ele quando ele foi batizado. Aquela cena do batismo, este é o meu filho amado, que eu tenho prazer, Deus diz, a pomba, não é? E eles diziam que esse poder temporário era uma emanação angelical que repousou sobre Jesus naquele momento. E na cruz, quando Jesus então é crucificado, esse poder, ele deixa o corpo de Jesus. Então, note bem, nós temos um poder temporário que no batismo está sobre o corpo deste homem, Jesus, eles diziam, e sai na crucificação. Essa crucificação não tem valor algum, porque quem morreu ali era um homem simples, um homem comum. Então, quando João escreve, esse povo está sendo bombardeado com esses falsos ensinos. Nós lembramos de Mateus 27, olha só, está aí, Mateus 27, 46, diz assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Nós conhecemos esse texto, Mateus 27, 46, não está ali não, você pode abrir na sua Bíblia. Finalzinho da crucificação ali, não é? Jesus dá essa declaração: meu Deus, por quê? Naquele momento ele assume todo o pecado da humanidade, mas na visão desse grupo gnóstico, confirmava a tese de que aquele poder angelical
que veio sobre Jesus no seu batismo, o abandonou na crucificação. Olha só que era uma ideia equivocada. Então eles diziam mais ou menos assim, parafraseando o texto que eu li: meu poder, por que me abandonaste? Então eles criavam uma doutrina falsa, contrária ao Evangelho. Quando João escreve a sua carta, 1 João, esse ensino falso está sendo ventilado. Eles diziam, por exemplo, então, que Jesus parecia ser, era uma espécie de fantasma, né? Jesus não era o que parecia ser. Então era uma doutrina certamente herética. O próprio João, capítulo 4, acho que tem esse texto agora aí, verso 2 e 3, ele diz o seguinte, antecipando, né, o conteúdo: vocês podem conhecer o Espírito de Deus deste modo. Olha só. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Nós vamos tratar lá na frente apenas desse ponto, mas esse ponto nos mostra já o teor, o ponto que João quer tocar, porque eles não confessavam que Jesus veio em carne, né? Jesus veio em carne, quer dizer, eles não entendiam um Deus que se manifesta num corpo humano, já que a matéria para eles era má. O próprio apóstolo Paulo disse, nós trabalhamos muito isso na carta aos Colossenses, ele disse, combatendo esse mesmo grupo, pois nele em quem Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, meus irmãos, o habita corporalmente, dentro desse contexto, fica mais claro para a gente. Por que habita corporalmente? Porque para esse grupo, um Deus tão grandioso não poderia habitar em um corpo, porque o corpo era mau. Deu para entender muito claramente, tanto a fala de Paulo, como a fala acima de João, quando a gente está entendendo esse contexto, né? Paulo diz, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quer dizer, Jesus é Deus. Eles classificavam os homens em 3 grupos. Eles chamavam os homens naturais de terrenos, né, ílicos, homens naturais, que não poderiam ter a redenção divina. Chamavam o outro grupo de meio espiritual, de psíquicos, porque esse grupo eles olhavam para o Velho Testamento, os profetas do Velho Testamento eram esse meio espirituais, uma redenção mais ou menos. E o terceiro grupo, que eram eles chamavam de espirituais. Olha só que interessante. Então, eles eram os verdadeiros espirituais. Nós sabemos, pelo Evangelho, que eles não representavam o Evangelho e caminhavam em outra direção, por isso que Paulo combateu muito esse grupo, escrevendo a Timóteo, combateu, João combateu, a literatura muito grande do Novo Testamento combate esse grupo, que é chamado de um grupo pré-gnóstico, que vai se desenvolver até o meio do 2º século. Por isso, meus irmãos, quando a gente vai ler agora o texto bíblico, você vai ver que vai ficar bem claro o entendimento, o motivo pelo qual João está usando cada palavra especificamente. Vamos ao texto, então? Vamos ler agora o versículo 1. 1 João 1, verso 1, nós temos aí. Olha só. O que era desde o princípio e o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra de Deus. O que era desde o princípio, vou ler de novo então, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A NVT diz, proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Por que João está falando isso com tanta intensidade? Como aquele grupo dizia que Jesus parecia ser o que não era, João está dizendo, dando testemunho dele. Nós ouvimos, nós vimos com os nossos olhos, contemplamos, as nossas mãos o tocaram.
Nós tivemos uma experiência com ele. Esse Jesus que nós estamos falando não é um fantasma, ele é real. Não é? É importante esse primeiro versículo por isso. Ele está falando aí de coisas interessantes. O próprio Evangelho de João vai nessa mesma direção, o que era desde o princípio, não é? O capítulo 1 do Evangelho de João, ele diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Então, é bom sempre lembrar que Jesus sempre existiu. Ele se manifestou num dado momento. Para João, ele é real, ele conviveu, ele viu, ele tocou, né? Na expressão que ele usa, proclamamos a respeito da palavra da vida. Então, vamos fazer alguns destaques aí. Primeiro, proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio. Então, João está dizendo, olha, nós estamos falando de algo diferente do que vocês estão ouvindo. Cristo tem um corpo real, eu toquei, ele não era um fantasma. Eu tive uma experiência, eu ouvi, então é diretamente essa palavra. Ele usa os sentidos aqui, ouvir, ver e tocar. 3 questões importantes para nós, né? Tocar, ver e ouvir. Então, contemplamos, vimos, essa expressão, ele está aqui no sentido da palavra do grego do Novo Testamento, que é uma experiência no passado que permanece no coração, não tem limite, continua, o que nós vivemos, o que eu vivi, João está dizendo, é interessante isso. Quando consideramos as questões ligadas ao ensino herético da região, compreendemos o motivo, então, pelo qual João traz essas palavras no ensino. Nós tocamos, nós vimos, porque eles não acreditavam em Jesus como Cristo Redentor, que morreu como Deus em nosso lugar na cruz. É interessante nós lembrarmos, é bom a gente pensar biblicamente, a gente ensina a vocês isso, que lá no Evangelho de João, em João 20, 26 a 28, olha só o que diz. Jesus ressuscita e aparece aos discípulos. Tomé diz, olha, se eu não colocar a mão, eu não acredito. Aí ele diz, uma semana mais tarde, seus discípulos estavam outra vez ali. Tomé com eles. Nós lembramos que Tomé duvidou. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Esse texto é interessante, meus irmãos, para mostrar o quê? Já com o Evangelho a gente percebe e dá para neutralizar esse ensino herético, que surgiu lá, que pode surgir hoje de outra maneira, né? O que esse texto da aparição de Jesus mostra? Que ele é ressuscitado, ele não é um fantasma, ele tem um corpo ressurreto que pode ser tocado. Poderia ser tocado antes da ressurreição e agora pode ser tocado depois da ressurreição. Ele não é um fantasma, um corpo ressurreto, não é? Por isso que Jesus disse, olha, você tem que olhar para mim, você não está crendo? Coloque as mãos aqui. Olha só que interessante. É uma boa base bíblica que já combatia esse ensino. Mas eu estou mencionando esse texto porque o próprio autor de João é o autor da primeira epístola, não é? E aí o ensino vai na mesma direção. Pare de duvidar e creia. Se os discípulos viram e tocaram em Jesus, temos uma prova real da existência de Jesus ressurreta e corpórea. Isso é importante. Então, na continuação do texto, lemos o versículo 1, nós temos versículo 2 e 3. Acompanhem lá comigo. Ele vai continuar. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Na carta de João, nessa primeira carta, e nas 3 cartas, sobretudo na segunda carta também, a Senhora eleita, João faz questão de mostrar a importância de entender Jesus no processo. Quem vir a você e não professar Jesus, você não receba. Não é? E aqui ele está terminando dizendo, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Qual os destaques que nós podemos fazer aqui?
Primeiro, o destaque é a vida se manifestou. Né? A vida se manifestou. Nós lembramos, meus irmãos, voltamos ao Evangelho, é necessário nesse primeiro momento, que no Evangelho de João nós vimos que o verbo era Deus, estava com Deus e habitou entre nós. Né? O verso 14 diz que ele tabernaculou entre nós. No princípio era a palavra, estava com Deus e era Deus. Então a gente entende essa junção aí de um princípio, né? A vida se manifestou. Então o Deus se manifestou em carne. Quando nós lemos lá no verso 14, diz que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Ela fez habitação entre nós, ela tabernaculou entre nós. Aí nós lembramos do estudo de Apocalipse. Olha só como é que é importante. Porque lá no Apocalipse, a gente aprendeu que a glória de Deus primeiro se manifestou entre o povo no deserto, no tabernáculo. E o tabernáculo era armado no meio do acampamento das 12 tribos e a glória de Deus estava ali no meio dos pecadores. E as pessoas não podiam entrar no tabernáculo, no santo lugar, nem no santíssimo lugar. Só os sacerdotes do santo lugar e o sumo sacerdote uma vez por ano no santíssimo lugar, mas a glória de Deus podia ser vista. Quando Jesus vem e a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, agora a gente pode ver toda a glória de Deus no corpo, na pessoa de Jesus. Nós vimos no Apocalipse que no final do novo céu e nova terra não vai ter templo, porque Deus e o seu Cristo estará conosco, a glória, nós vamos viver com a glória, esses 3 tempos da glória de Deus, da Shekinah de Deus. Amém, irmãos? A glória do tabernáculo, a glória de Jesus, do Cristo que se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou entre nós, e a glória do céu, do novo céu e nova terra. Nós vamos, no novo céu e nova terra, não vai ser preciso templo, porque nós vamos habitar com Deus. Olha que coisa bonita. E o texto então diz que a vida se manifestou, que é um assunto que nós já vimos no Evangelho de João, como está aí. Jesus, esse Deus, se manifestou. Agora é interessante, meus irmãos, que quando nós vamos para 1 Pedro, o texto diz assim: pois vocês sabem que não foi por coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. 19, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. 20, que é o ponto que eu quero trazer aqui. Conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Obrigado. Olha que interessante. Pedro está dizendo, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas houve um momento que ele foi revelado. Nossa história. O Cristo que sempre existiu, participou da criação como Deus, foi revelado no momento da história. O apóstolo Paulo, nessa indicação de Colossenses, ele fala que ele é o mistério que esteve oculto durante os séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. Olha que bonito. Quer dizer, foi porque os gnósticos usavam a palavra mistério, né? Tem até hoje gente que gosta de usar mistério. Só que esse mistério aqui era um mistério errado, né? Era um mistério herético. Aí o Paulo provoca, ele diz, mistério, vocês gostam? O mistério que esteve oculto durante os séculos e gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos, que é Jesus. Esse é o mistério que vocês têm que focar. E o texto prossegue, texto de João. E proclamamos a vocês, verso 2, a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então o verbo de Deus, João, Evangelho 1, estava com Deus, se manifestou. O verbo é o Logos, né? Representa a vida eterna e uma modalidade de vida dada aos homens através de Jesus. Eu tenho vida através de Jesus. Eu gosto muito do João 5,24, que diz assim, na verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, a segurança, mas passou da morte para a vida. Esse texto de João 5,24 que eu estou citando, que não está ali, é o presente contínuo. Quer dizer, uma experiência garantida. Tem a vida eterna, passou da morte para a vida. É segurança, a vida eterna. Por isso, esse verbo que João está falando é aquele que garante a vida eterna e a vida eterna. Proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Amém? O verso 3 diz assim,
Olha só, vamos para o verso 3. Proclamamos o que vimos e ouvimos. Então ele repete o verso 1. Para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Por que nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho? Porque eles diziam que Jesus estava fora do processo. Jesus não era o Redentor. Olha só, então João, ele corrige, ele retifica, não é? Ele diz assim, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Ele faz essa questão de falar isso. Jesus não está fora do processo da redenção, João está falando. Como esse pessoal está dizendo aí? Eles anunciavam uma outra mensagem, como nós podemos ouvir hoje, não é? Porque as heresias, elas voltam de outras formas, com outros formatos, né? Então, João, ele foi testemunho ocular de Jesus e agora ele está transmitindo essas verdades. Isso, essa segunda geração, vamos pensar uma segunda geração de crentes. João, já ancião, essa segunda geração de crentes aí, do final do século, no início do segundo século. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Então, nossa comunhão é baseada na pessoa de Jesus. Isso é importante para nós hoje. Nossa comunhão com Deus é por causa de Jesus, e sem Jesus nós não temos comunhão com Deus. Os gnósticos, esses falsos mestres, diziam que a matéria era o princípio do mal, e Deus não poderia, então, se aproximar de um corpo humano. Eles diziam, a gente pode fazer qualquer coisa com o nosso corpo que não afeta a nossa parte espiritual. Olha só a heresia. Por isso João está dizendo isso, nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O Cristo aí é importante porque o Cristo é o Messias do Antigo Testamento. Messias, Antigo Testamento, Cristo, Novo Testamento, igual ao ungido. Então, João está lembrando aqueles irmãos que Cristo era o ungido prometido que veio, que morreu e ressuscitou. Verso 4, vamos lá. Verso 4 diz assim: escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Então, do 1 a 4, ele fecha isso. Vocês precisam saber disso para vocês estarem na comunhão conosco e para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Esse é o caminho para a gente entender o alvo da mensagem é trazer essa alegria. O entendimento é esse. Então, eu quero escrever essas coisas a vocês para que vocês, ou seja, a alegria de vocês seja completa ou plenamente participe da nossa alegria. Isso é importante, ele fecha esse pedaço aí do texto. Tudo certo até aqui? Vamos verso 5. O verso 5 começa ele expondo outras coisas interessantes até o verso 7. Vamos lá. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. João é importante que ele marca uma coisa importante, quer dizer, eu tenho uma experiência com Deus que ninguém pode roubar. Eu conheci Jesus. Isso para nós é importante. Você precisa conhecer Jesus na sua intimidade. A sua experiência com Jesus é importante. E João está sempre se reportando a isso. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. De primeira mão. A experiência que eu tive com o Cristo. Isso é importante. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Vamos entender por que ele está falando isso. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas e não praticamos a verdade. Mas se andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha que texto bonito que nós repetimos, mas quando a gente entende o contexto, vai ficar mais claro para nós. Então, vamos nos destaques aí. Primeiro, Deus é luz, nele não há treva alguma. Né? É interessante percebermos isso aí. O verso 4 já tinha falado, nele estava a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não o derrotaram. O Evangelho de João, né? Aí o Evangelho embaixo, em cima é a carta. 1,5. A carta, o Evangelho de João 1,4, que vai nessa mesma direção. Quando o João está dizendo, né, no Evangelho sobre Jesus, nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. O que João está dizendo aqui, meus irmãos? Que Jesus está na mesma posição de Deus. Quando João diz na carta, Deus é luz, nele não há treva alguma,
está enfatizando isso. E o Evangelho fala que Jesus é luz. E diz que nós somos a luz do mundo por causa de Jesus, temos a luz de Cristo. Por que isso é importante? João aqui, na carta de 1 João, ele está colocando um padrão a partir de quem Deus é. Quer dizer, nós servimos a um Deus que é luz, quando esse grupo está dizendo que pode viver de qualquer jeito. Olha só, eles diziam que podiam viver uma vida moral totalmente comprometida, e João sabia disso, então João está dizendo, olha, Deus é a luz e nele não há treva alguma. Que vida que eu vivo a partir desse Deus que é luz? Que vida que eu estou vivendo a partir desse Deus que é luz? E mais ainda, no Evangelho ele está dizendo que Jesus é a luz do mundo. Que vida que eu estou vivendo a partir de Deus, de Cristo, do Espírito Santo em mim? Isso é importante a gente pensar aqui, considerando esse contexto. Deus é a luz e nele não há treva alguma. Ele é um padrão de santidade. Se eu sou servo de Deus e discípulo de Jesus, eu tenho que caminhar numa direção totalmente diferente desta que esse grupo está ensinando. Uma vida totalmente sem compromisso com a santidade. Deus é puro e seus filhos devem ser santos e puros em sua presença. Por isso Deus é luz e não há treva alguma. Entenderam isso? A continuação do texto, verso 6. Vamos lá. Aí ele diz assim: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, com Deus, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Por que ele está falando isso? Porque aquele grupo dizia que tinha comunhão com Deus e vivia de qualquer jeito, sem compromisso com a santidade. Deu para entender? Eles estão dizendo que tem comunhão com Deus, mas estão vivendo um padrão totalmente equivocado, não de quem vive na presença de Deus. Por isso ele diz, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, andamos no pecado, né? Mentimos e não praticamos a verdade. O que João está dizendo de certa forma? Olha, essa mensagem aí está equivocada. Esse pessoal está dizendo que tem comunhão com Deus, mas não está andando, não está praticando a verdade. João estava vacinando aquele grupo, de certa forma, não é? Estava combatendo aquela heresia, quando eles diziam, sobretudo, a gente vai ver no texto ainda, e vai seguir na carta toda, que eles não tinham pecado, não é? Sobretudo diziam que eles tinham uma iluminação maior. Lembram? Eles eram os verdadeiros espirituais. Olha como naquele momento, e até hoje o ensino que não é bíblico, ele pode minar as pessoas, a vida espiritual das pessoas, se você não tem uma boa base bíblica. Por isso, ele está dizendo assim, e o verso 7, então, vai dizer assim, se, porém, andarmos na luz, porque Deus é luz, né? Como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Quer dizer, a base da nossa comunhão é a pessoa de Deus, de Jesus, entendemos esse processo. Senão não tem comunhão, não é? Quer dizer, a base da coinonia, da igreja, repousa na pessoa de Jesus, no que Ele fez. Entendermos o Deus que nós servimos. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora você vai entender melhor. Ele faz questão de dizer, o sangue nos purifica. Porque para João, Jesus é Deus, morreu. Ele morreu naquela cruz em nosso lugar. O sangue, então, é valioso. Para aquele grupo, não. O sangue não valeu de nada. Porque lembra, aquele poder deixou Jesus sozinho. Quem morreu, um homem simples. Mas João diz, olha, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Esse é o caminho. Então, o discípulo de Jesus anda na luz. Andar aqui é uma metáfora para como ele está conduzindo a nossa vida. Indica o curso geral da minha vida e da sua vida. E a base da comunhão com Deus e com os outros irmãos é andar na luz. A base. Se você vive na presença de Deus, se você está entendendo a pessoa de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, da obra de Deus, você vai poder ter comunhão com o seu irmão. Do contrário, você não vai poder ter comunhão sem esse entendimento. Então, somente pelo sangue de Jesus nós encontramos o perdão. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado.
aquele momento da nossa salvação, da nossa conversão e ao longo da vida. Nós encontramos o perdão no sangue de Jesus, mas aqueles falsos mestres achavam que o sangue de Jesus não podia redimir nenhum pecado, por conta daquele entendimento do batismo e da crucificação. A verdade é que eles estavam perdidos, meus irmãos, nas trevas, no pecado, praticando coisas que Deus não se agradava. Então João está denunciando. E o verso 8 vai dizer assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, novamente ele vai usar o argumento daquele grupo, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Você está entendendo? Se afirmarmos que estamos sem pecado. Depois ele usou o argumento, se falamos que estamos na luz também, né? Agora ele está dizendo, se afirmarmos que estamos sem pecado, aquele grupo vivia em pecado, vivia na desobediência, vivia nas trevas e dizia, nós está tudo bem com a gente. Que é uma impossibilidade para um convertido viver nas trevas, está tudo bem. No mínimo, o convertido, se cair em pecado, ele fica aflito. O Espírito Santo fala, olha, isso não está correto. Você tem que se ajustar. Você tem que pedir perdão a Deus. E o crente genuíno diz, não, eu não sinto bem, eu não estou à vontade. Há um incômodo santo, não é, meus irmãos? O convertido? Se um convertido acha bem as trevas, fica bem, aí você questiona se houve conversão. Então João diz, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Quem está dizendo? Esse grupo está dizendo que vivendo desse jeito está sem pecado. Eles estão fora da verdade. A verdade não está. Estão se enganando. Há muita gente assim, não é? Hoje em dia também, vivendo uma vida fora do padrão de Deus, está tudo bem. Isso é estranho. Eles estão se enganando. A verdade não está neles. E esse grupo, falsos mestres, eles tinham experiências daquilo que eles elaboraram como religião, como espiritualidade. Então, experiências místicas. Né? Eles diziam, nós temos as experiências nos levam à verdade. Então, aquela experiência não estava os levando ao caminho da santidade do Evangelho. Por isso, nós devemos questionar. Toda a experiência que nós temos com Deus deve nos levar à santidade, à obediência, ao quebrantamento. As experiências que nós temos com Deus, são várias ao longo da vida, devem nos levar a uma vida mais próxima de Deus. Se as experiências que nós temos num dado momento nos levam a uma vida fora do caminho, nós devemos questionar essas experiências. Até porque, meus irmãos, a palavra de Deus está acima das nossas experiências. A palavra de Deus está acima das experiências. Experiências que não estão de acordo com a verdade de Deus, elas não têm valor para o cristão genuíno. O verso 9, então, vai abrir uma possibilidade interessante de conserto. No verso 9. João está considerando que muita gente estava sendo afetada por aquele ensino. Ele diz, então, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós citamos tanto esse texto, mas agora estamos entendendo do contexto. Então, João está apontando para um caminho da confissão. Ao contrário de dizer que não tem pecado, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para perdoar, e não só perdoar, que são duas coisas aqui, mas purificar de toda a injustiça. Então, na confissão, Deus nos perdoa e nos purifica de toda a injustiça. O termo aqui, confessarmos, a ideia aqui é admitir diante de Deus nossa pecaminosidade. Será que ao longo da caminhada, e uma coisa boa é que ao longo da caminhada, nós devemos reconhecer os nossos pecados, os nossos erros. E aqui o texto é isso, se confessarmos, se eu admito diante de Deus o meu pecado. Não é deixar de admitir, porque tem gente que acha que Deus não sabe de nada da sua vida. Vou falar uma coisa para você, Deus já sabe que você não está com nada. Amém, irmão? Deus sabe da nossa fragilidade, Deus sabe que a gente não acerta sempre, mas nós estamos diante de um Deus Pai, e nós nos aproximamos, a linguagem de Hebreus, ao trono da graça para ser socorrido no momento oportuno. Amém, irmãos? Então você pode ir diante do seu Pai, em quebrantamento, reconhecendo os seus erros, isso faz parte da vida espiritual. Confessar a Deus os erros faz parte.
O que João está dizendo é que se eu não confesso, eu estou me enganando. A verdade de Deus não está em mim. Às vezes falar em erro, em pecado no meio do povo de Deus geral, não só aqui, né? Em alguns lugares é algo inconveniente, nós não vamos falar não. Mas meus irmãos, se nós não falarmos, se nós não olharmos para nós, se nós não reconhecermos as nossas mazelas, como é que a gente vai seguir como igreja no mundo? Nós precisamos deixar que Deus trabalhe em nós, e a confissão é algo importante. O que hoje você precisa dizer para Deus? Confessar para Deus. Você pode confessar, sabendo que Ele vai te perdoar e te purificar de toda injustiça. E aí a gente chega no verso 10 e último. Verso 10. Queria que vocês lessem comigo. Vamos lá? Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está... Olha só, ele arremata. Quer dizer, se eu falo que não tenho pecado, eu faço de Deus um mentiroso, porque o próprio Deus diz que nós somos pecadores. O próprio Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3, 23, se não me engano. Você entendeu? Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, sua palavra não está em nós. Semelhantemente ao verso 8, é o mesmo argumento. É interessante isso. Então João coloca um padrão aqui, que aquele grupo falso negava os seus pecados e dizia que eles serem os espirituais. Eles diziam ser os espirituais, gente, e viviam no pecado, contrariando a verdade de Deus. Mas João disse, se afirmarmos que não temos pecado, cometido pecado, ele está dizendo, nós cometemos pecado, mas se falarmos que não cometemos, fazemos de Deus mentiroso, sua palavra não está em nós. O verdadeiro cristão, ele conhece a Deus e vive com a palavra de Deus. Então a revelação de Deus, que Paulo está dizendo, que João está dizendo, é que nós somos pecadores, porque a palavra de Deus diz que nós somos pecadores. Nós temos o testemunho da palavra, sobretudo Jesus veio para nos perdoar morrendo na cruz. Se negamos isso, fazemos de Deus um mentiroso. E Deus não pode ser um mentiroso. Não é? O que ele está dizendo? Esse grupo está negando a palavra de Deus, a revelação de Deus, a fiel revelação de Deus. Por isso vocês devem estar atentos. E aí, meus irmãos, nós chegamos a algumas lições. Terminamos o texto de 1 a 10. Penso que você entendeu bem o que nós queríamos falar aqui. Agora, algumas lições importantes que eu queria deixar a partir desse texto de 1 a 10, para aplicar para a nossa vida. Primeiro, vamos lá. O nosso ensino deve estar fundamentado naquilo que os apóstolos transmitiram. Não os apóstolos de hoje. Não os apóstolos, o apóstolo A, B ou C e se esgota o alfabeto. Não. Os apóstolos, o apóstolo João, Paulo, Pedro, o ensino que nós temos na palavra de Deus, o ensino apostólico está aqui. João fez questão de dizer, olha, o que eu estou falando com vocês foi o que eu vi, eu toquei a palavra, eu toquei em Jesus, o que eu recebi é o que eu estou dando para vocês. E isso é importante, meus irmãos. O nosso ensino, que a gente ensina desse púlpito, está fundamentado na palavra de Deus, no ensino apostólico. Se não tiver, ninguém pode receber e deve receber. O ensino da igreja é ensino apostólico. Uma das marcas de uma igreja legítima é o ensino apostólico, bíblico, tá? Ninguém está escrevendo Bíblia hoje. É o ensino da palavra. Então guarde isso. Se alguém traz para você o ensino, tem que passar no crivo da palavra de Deus. Senão vai cair no mesmo caso que estava caindo ali, daquele ensino herético. Segundo, nossa comunhão com Deus é possível por causa daquilo que Jesus fez na cruz. É possível. Se Jesus não morresse na cruz, não era possível. Mas nós temos comunhão com Deus por causa de Jesus. Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Ele pagou o preço. Nós reconhecemos. Aquele grupo não reconhecia, mas nós reconhecemos o que Jesus fez por nós. Nós temos comunhão com Deus. Jesus é a ponte, como o apóstolo Paulo diz, escrevendo a Timóteo. Amém? 3. Nossa santificação aponta para o compromisso que temos com Deus. Vocês viram que aquele grupo não tinha santificação nenhuma, via de qualquer jeito, dizia isso não afeta a nossa caminhada espiritual. Como não? Então, se eu vivo uma vida de santificação, porque santo eu já sou se eu sou convertido.
Santo é o novo status, é o separado para Deus e para a glória de Deus. Eu sou santo na conversão, me tornei santo e santo não é perfeito. Eu caminho uma vida de santificação agora, porque eu sou santo. Agora, se não for santo, não tem santificação. O santo é a experiência, fui separado. É o status novo daquele que se converteu. Ele é santo, foi separado por Deus, entenderam? Agora, esse separado trilha um caminho novo de santificação. O que aquele grupo não fazia, mesmo no pecado. Então, se eu assumo um compromisso de santificação, isso está apontando para o compromisso que eu tenho com Deus. Agora, se uma pessoa não trilha um caminho de santificação, que compromisso tem com Deus? De obedecer a sua palavra. Então, a nossa santificação aponta para o compromisso que temos com Deus. Tem um compromisso com Deus, de agradar a Deus, de glorificar a Deus, de ser luz nesse mundo. E eu não posso ser luz de qualquer jeito. Amém, irmãos? 4. Nossa confissão cotidiana abre espaço para o perdão divino, o perdão de Deus. Nós aprendemos isso aqui. João está dizendo, olha, o caminho de negar não é o caminho bíblico. Nós temos que confessar. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Eu posso confessar a Deus. Ele é o meu Pai. Ele sabe as minhas fragilidades. Eu tenho uma relação com Ele de pai e filho, de filho para pai. Então eu posso confessar, abrindo espaço para o tratamento divino, como nós vimos no verso 7. Eu posso fazer isso. Você não precisa temer abrir o seu coração para Deus. Abrir o coração para Deus. Falar para Deus os seus problemas, suas angústias, seus erros, seus equívocos. Eu posso fazer isso, isso faz parte. Pior é negar e fingir que está tudo bem. Há tantos crentes que vão vivendo achando que está tudo bem. Quando não está bem, deveriam confessar a Deus seus erros para levantar a cabeça e seguir em frente. Mas eles vão vivendo de um modo onde não há confissão. Então, na confissão, nossa confissão abre espaço para o tratamento divino, para o perdão de Deus. Ele nos perdoa e nos purifica. E por fim, 5, o nosso testemunho deve estar alinhado com a verdade de Deus. O que a gente propaga, a gente viu aqui. João faz questão de dizer isso. Olha, o que eu estou falando para vocês, o que eu recebi, o que eu vi, o que eu contemplei, eu tive uma experiência real com Jesus e o que Ele me ensinou que eu estou transmitindo para vocês. Então, o nosso testemunho hoje, nós estamos no mês missionário e nós estamos testemunhando, não só os missionários que nós recebemos aqui, as juntas, os trabalhos específicos, mas cada um convertido é um missionário que propaga a mensagem. Esse testemunho nosso tem que estar alinhado com a verdade de Deus. O que eu aprendo na palavra de Deus, eu transmito. Por isso que eu tenho que conhecer a Bíblia. Conhecer. Como nós conhecemos Deus hoje, meus irmãos? João andou com Jesus. Como nós conhecemos Jesus? Através da palavra. O que Ele falou, como Ele conduziu a sua vida, o que Ele disse do Pai, o que Ele disse do seu plano majestoso. Eu conheço Jesus. João conheceu tete a tete. Nós conhecemos através da sua palavra e o Espírito Santo nos ilumina para entender essa palavra. Então esse testemunho nosso tem que estar alinhado com a verdade de Deus. Senão eu falo coisa que não convém, eu falo que a Bíblia não disse. Eu preciso entender a palavra de Deus. Quantas coisas importantes aqui no verso 1 a 10. Levando em consideração o contexto que nós vimos, não é? Esse contexto de heresia, de falso ensino. Hoje tem. Nós estamos sendo ameaçados muitas vezes pelo falso ensino? Estamos. Estamos sendo ameaçados. Por isso nós devemos entender a palavra de Deus no seu contexto, entendermos a mensagem de Deus, estudarmos seriamente, quando nós estamos estudando agora essa carta, entendermos os motivos pelos quais, não é? João está falando o que ele está falando, ele está alertando o porquê, entender isso. Nosso ensino é apostólico. Nossa comunhão é com Deus e com o seu Filho. E por causa disso nós temos comunhão com Deus. E com os irmãos, por causa de Jesus. Nossa santificação revela o nosso compromisso. Nós entendemos, nossa confissão é no dia a dia. Nós reconhecemos nossos erros, encontramos o perdão e o tratamento divino, nossa confissão. E o nosso testemunho está aliado com a palavra de Deus. É isso que João nos ensinou aqui. Amém?
Que Deus nos abençoe então com a sua palavra, que essa palavra fique em nosso coração. Vamos ficar em pé?